How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sou o professor Kleber Tojo, diretor executivo, reitor do IETEM. E hoje, claro, nós iremos dar continuidade nesta matéria tão importante que é soteriologia no curso médio em teologia. Lembrando que se você já chegou aqui na 8ª aula, este vídeo especial que nós teremos hoje, você já assistiu e já praticou tudo que nós colocamos para ser aplicado na aula de número 6 e número 7. Lembrando que vocês fizeram a leitura do texto, fizeram um comentário e necessário que tenham enviado aí a imagem, a foto do seu caderno com a anotação que você fez sobre os textos bíblicos, ok? É muito importante, hoje nós iremos dar continuidade tratando de assuntos que complementam aquilo que nós já antecedemos nas aulas que nós já vimos, e agora iremos dar continuidade, em especial aí, a partir da página de número 36. Lembrando, você precisa ter o seu livro em PDF ou material impresso. O importante é que você tenha o material e faça a leitura do livro. Essas videoaulas são embasadas no livro. Para você ter maior compreensão, é necessário que você faça a leitura, ok? Hoje é especial para começarmos essa aula, teremos uma aula mais extensa aí no PowerPoint, devido à quantidade de textos bíblicos que nós iremos ler. Hoje os textos bíblicos serão colocados no PowerPoint, lembrando que a versão de Bíblia, para você acompanhar essa videoaula com a melhor compreensão, é a Bíblia de Almeida, revisada e corrigida, ok? A referência entre parênteses no slide do texto, vai lhe ajudar muito aí, ok? Nós vamos ler aqui um texto para começar, de 2 Coríntios, a Bíblia na versão revisada e corrigida, 2 Coríntios, capítulo de número 5, e versículo de número 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembrando que nós aprendemos aqui muitos subtópicos, subtítulos acerca deste tema tão importante que é a salvação, mas nos que antecederam nós aprendemos sobre a regeneração, justificação, santificação. Dentro de cada um desses temas, desses tópicos, nós tivemos ali subtemas, subtópicos, em que nós abordamos, vimos, por exemplo, na santificação, sobre separação, dedicação, que são passos muito importantes dentro do requisito santificação. E hoje iremos dar continuidade com o plano divino para a salvação. Lembrando que hoje teremos uma aula de leitura extensa no PowerPoint, ok? É importante que você preste atenção. Hoje nós teremos mais um conteúdo direto no PowerPoint. E na próxima aula teremos uma aula escrita no quadro branco. Então é importante que você já vá se preparando, faça as suas anotações, faça aí os seus comentários também, se necessário. Tudo isso irá lhe ajudar no crescimento, espiritual, não somente tratando da graça, mas também do conhecimento, ok? Vamos para o slide. O plano divino para a salvação. O plano divino para a salvação. O grande amor de Deus foi demonstrado a cada um de nós,
por intermédio da provisão de Cristo para salvar o homem. Veja o texto bíblico, é bem conhecido este texto, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ok? A provisão está descrita sobre 4 aspectos, preste muita atenção nisso, através da sua morte na cruz e a sua ressurreição. Para livrar o homem de sua culpa, Cristo se tornou o sacrifício substituto quanto ao seu pecado, para salvar o homem da morte espiritual. Cristo ressuscitou para lhe conceder nova vida espiritual. Quanto à alienação do homem diante de Deus, Cristo se tornou seu mediador, provendo o único meio da sua reconciliação com Deus. E, finalmente, quanto à escravidão do homem pelo pecado, Cristo proveu a redenção que liberta o homem do domínio de sua natureza pecaminosa, herdada de Adão, ok? É importante você prestar muita atenção, nós estaremos fazendo alguns comentários depois, ok? A fonte da nossa salvação é a graça de Deus. Entretanto, não deve confundir graça com tolerância. Apesar de Deus nos amar e querer nos salvar, Ele não pode simplesmente nos declarar inocentes, pois Ele não é somente um Deus de amor, mas é também um Deus de justiça e santidade. Deus declara-nos inocentes sem nossa conversão. Seria uma ofensa à sua justiça. Seria um conflito com a sua santidade e uma contradição ante a sua declaração que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Olha o que diz o texto aí. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ok? A provisão de Cristo a fim de salvar o homem. Ao enfatizarmos a substituição, ressaltaremos a culpa do homem que quebrou a lei de Deus. A ênfase da ressurreição de Cristo é a sua vitória sobre o aguilhão e o poder da morte. Ao estudarmos a reconciliação, contemplaremos a cruz como meio de vencer a inimizade que existia entre um Deus santo e o homem pecador. Finalmente, ao falar da redenção, ressaltaremos a libertação da humanidade da escravidão do pecado. Substituição. Nós já falamos aqui dentro dos temas que nós abordamos, regeneração, justificação e santificação, sobre substituição, mas agora iremos abordar de um ponto de vista relacionado ao que Cristo fez na cruz como meio de substituição do pecado para alcançarmos a justiça, ok? O problema da culpa do pecador, a sentença do pecador, ok? Para entendermos a substituição, precisamos entender a sentença que estava imposta ao pecador, ok? Excluído do céu, Romanos 3:23, condenado à morte, Ezequiel 18, do 4 ao 20, e Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha o que diz o texto de Romanos 3:23, é bem conhecido. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos ver agora Ezequiel, um texto bem extenso, do 4 ao 20, do capítulo 18, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não cometendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com vestes,
não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos e guardando os seus juízos, para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com vestes, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom por meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, porque não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ok? O preço pago pela dívida do pecador. Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Nós temos aí 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Cristo tirou os pecados de muitos. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Cristo provou a morte por nós. Hebreus, capítulo de número 2, versículo 9. Cristo levou as nossas iniquidades. Isaías, capítulo de número 53 e versículo de número 6. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Vamos ler também Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Vamos ver também Isaías, capítulo 53, versículo de número 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O homem não somente está excluído do céu por causa do seu pecado, como também sentenciado à morte. Porém, Deus, pelo seu grande amor e por meio de Cristo, simplesmente não pagou a dívida, mas comprou-nos por meio de Cristo no Calvário. Ressurreição, o problema da morte espiritual do pecador, nova vida pela ressurreição. Regenerou mediante a ressurreição,
1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Levantou-nos do túmulo e entrou dentro de nós. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz o texto de 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos ver Gálatas 2:9. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Oh, glória! Vivos, porém mortos, mortos no pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1. Nos ressuscitou estando nós em pecado. Efésios capítulo 2, versículo 5. João capítulo 11, versículo 25. Vamos ver os textos bíblicos de Efésios 2, 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Nós temos aí o João, capítulo 11, versículo 25. É aquele que tem poder para ressuscitar, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sem a ressurreição, a cruz teria feito de Cristo o maior mártir do mundo. Mas a cruz, com a ressurreição, fez dele o único Salvador do mundo. Reconciliação. O problema da alienação do pecador, a transferência do pecado. Deus procurou reconciliar o homem, mesmo sendo pecadores, temos aí Romanos 5:8, mesmo sendo inimigos, Romanos 5:10, Deus em Cristo reconciliou o mundo, segundo as Coríntios, capítulo de número 5, versículo 19. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Oh, glória a Deus! Nós temos aí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, ok? A morte de Cristo providenciou a reconciliação completa. João capítulo 19 e o versículo 30. Destruiu a separação que havia, entre o homem e Deus, que é o próprio pecado. Isaías 59, 2. Vamos ver o que diz João, capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos ver o que está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Reconciliação é comunhão restaurada com Deus. Reconcilieis com Deus. Segundo as Coríntios 5:20. No Antigo Testamento, Deus cobriu os pecados. Romanos 3:25. No Novo Testamento, Deus propiciou, reconciliou o pecador. 1 João, capítulo 2, versículo 2, ok? Vamos ver o que nos diz o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, e versículo de número 20.
de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 3, 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Vamos ver também o que diz 1 João, capítulo 2 e versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Haja visto que nós acabamos de ter uma extensa leitura sobre os slides em textos bíblicos com comentários do livro. Se nós fôssemos parar como fizemos na aula 6 e 7, teríamos aí pelo menos uns 4, 5 vídeos relacionados apenas a estes textos bíblicos, ok? Mas nós tivemos aí a leitura extensa e agora também vamos fazer aqui um breve comentário relacionado a esta questão, ok? Porque nós já aprendemos, ok, pessoal, sobre esse tema aí, salvação, né? Que é a matéria soteriologia, ok? Soteriologia, nós aprendemos sobre salvação, nós aprendemos aqui 3 pontos muito importantes, tá? Sem contar aí as questões que antecedem relacionados à própria salvação, que é a própria palavra de Deus, tá? Que antecede aí os 3 passos muito importantes. Vou colocar aqui a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus nos fala sobre salvação. E nós vimos aqui 3 passos muito importantes. Vou colocar aqui 1, 2 e 3, que é a regeneração. Você não pode esquecer, ok? Regeneração. Nós aprendemos sobre a justificação. Ok? Justificação, e nós aprendemos sobre a santificação. E aí, dentro dos tópicos de hoje, nós aprendemos aí também sobre a substituição, que nós já havíamos falado, ok? Substituição. Fora a substituição, aprendemos sobre também a ressurreição. E a reconciliação. Veja que é muito importante que quando nós olhamos para os 3 passos, tá? Que é regeneração, justificação e santificação, são passos que uma pessoa precisa galgar, precisa ter dado na sua vida como cristão, para ter a certeza da sua salvação. E quando nós observamos para isso, vemos a substituição. O que Cristo substituiu na cruz do Calvário, né? Ele substituiu a penalidade do pecado, a condenação que estava proposta. Nós já vimos isso nas aulas que antecederam, mas nós vimos o porquê. Porque o próprio Deus, ele decretou que a alma que pecar morrerá. Então a condenação no júri já estava determinada, mas Deus não executou a sentença. Aí nós lemos João 3,16. Por que é importante nós lermos João 3,16? Em meio a este tribunal condenatório, Deus ele não bateu o martelo. Ele não deu a sentença final. Antes, o texto de João 3,16 diz, porque Deus deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Deus vai dar o seu único Filho, ok? Para que nós pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus, sermos feitos filhos de Deus, tudo isso através de Cristo Jesus. Então Deus não dá a sentença, mas através de Cristo, Ele nos dá o seu Filho, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e através de Cristo,
a sentença que ele estava proposta para o pecador, dentro da própria palavra, nós colocamos aqui palavra de Deus, a palavra de Deus fala sobre salvação, a própria palavra de Deus estava condenando na antiga aliança a alma que pecar. A alma que pecar, esta morrerá. Havia uma condenação, mas Deus não deu a sentença final. Ele envia o seu filho para morrer na cruz. E o interessante é que Jesus faz essa substituição da culpa do pecado. Quando isso acontece, nós precisamos para ter a certeza, ok? Para ter a certeza da conclusão, a ressurreição. Se Cristo tivesse apenas morrido na cruz do Calvário, ele ia ser com toda certeza o maior mártir da história da humanidade, por causa da história, da sua vida, da sua biografia. Só que Cristo morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Lembrando que sexta-feira à tarde, passa o sábado, domingo bem cedo, tradição de conta sobre a cultura. Nós aprendemos isso de uma forma mais específica lá em Cristologia. Temos uma parte da aula que vai tratar sobre a ressurreição de Cristo, ok? Porque são 3 dias, sendo que ele morreu na sexta tarde, ressuscitou domingo de manhã. Então Cristo ressuscita. Quando Cristo ressuscita, ele garante a salvação. É por isso que nós lemos aqui um texto. Eu quero até que você faça memória desse texto, que nos lembra o maior milagre que Jesus fez. Lembrando que Jesus fez 35 milagres. Dos 35, houveram as ressurreições, e das ressurreições, a maior foi a de Lázaro, o morto de 4 dias. Vamos lá? João 11, 25, olha o que diz o texto aí, ó. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ok? Então veja que Jesus, ele garante a ressurreição e a vida eterna. É por isso que a Bíblia fala, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Cristo, ele foi o primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar e viver, está vivo. E ele nos garante, através da sua morte e ressurreição, através da cruz e da ressurreição, a garantia da salvação, que certamente, por ocasião da sua vinda, se ele tiver nos recolhido individualmente, ressuscitaremos primeiro, mas se estivermos vivos, seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares, aonde estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus! Isso é muito tremendo. Então veja os passos, e nós temos aí a reconciliação, ok? Ou seja, a propiciação de Deus para a nossa vida, através do sacrifício, morte e ressurreição de Cristo, Deus nos reconciliou. É por isso que nós temos um texto muito importante que você memorizou, anotou no seu caderno, enviou a mensagem. Eu até olhei lá também nos vídeos, claro, tem a citação lá do irmão Rudney de Lara, ele colocou lá, Lucas capítulo 19, versículo 10. Deus abençoe aí a vida dos alunos que fazem o comentário, que mostram que estão aí participando das aulas, ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Reconciliação. Então, em Cristo, nós conseguimos a reconciliação. Mas preste atenção que Deus não nos torna inocentados de imediato, inocentes. Seria ir contra a sua palavra. A alma que pecar, essa morrerá. Deus deixou para nós, seres humanos, o livre arbítrio, ou seja, a livre escolha de servir ou não. Deus, ele é amor, perdoa os pecados, perdoa, mas ele também é justo e ele é santo. E na sua justiça, Deus não tem por culpado o inocente e o inocente por culpado. Ele é justo, ele é misericordioso e ele é santo. Na santidade de Deus deve haver a separação, a dedicação,
O homem deve ter uma entrega em espírito, alma e corpo, ser separado para Deus, ok? Para que haja então a santificação do homem, para que ele possa ter um encontro com Deus de uma forma progressiva e contínua, ok? Eu quero louvar a Deus pela sua vida e eu lhe aguardo na próxima videoaula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million